E estamos ao vivo, quarta-feira, 9h03, aqui para falar mais um dia no Pílulas de Espiritualidade. E hoje nós vamos dar continuidade, que essa semana toda eu estou conversando com vocês sobre os palestrantes que tiveram no evento que eu tive lá em São Paulo, no Nitro 10X. Pessoas incríveis, maravilhosas, altos empresários com muitas dicas sobre a vida e falando muito também sobre ajudar o próximo e espiritualidade. Bom dia, Deia, já malhou, meu amor? Como estamos de energia hoje? Eu estou cansadíssima porque meu treino foi brabo, mas é isso aí, vambora e vamos continuar. Deixa a galera chegar para a gente falar hoje sobre o Carlos Wizard, que é um dos maiores empresários que a gente tem aqui no Brasil. Super gente boa, muito bonitinho. Ele falando sobre a esposa, sobre a trajetória dele, sobre os filhos, e sempre assim, muito leve. Ele é muito sorridente, muito gente boa e faz um trabalho social incrível que eu quero contar para vocês. Então, o nosso tema de hoje é o Carlos Wizard, que as pessoas conhecem ele muito pelo curso de inglês, né? Mas esse é apenas um dos negócios que ele tem, porque ele tem vários outros. E depois eu vou também mandar para quem é da lista de transmissão um outro videozinho dele em outro evento muito interessante, que vale a pena a gente assistir, porque ele é uma pessoa com muito para ensinar pra gente, como todos os que estavam lá, né? Eu acho que esse evento, o Nitro 10X, ele juntou muito empresário bem-sucedido, que não só são bem-sucedidos, né? Financeiramente, é uma frase do Tony Robbins que eu gosto muito, que é: sucesso sem felicidade não é sucesso. O sucesso, ele tem que vir acompanhado de felicidade. E todo mundo que estava ali no palco palestrando são empresários que, além de muito bem-sucedidos no mundo dos negócios, você acompanha a trajetória deles e você vê que os caras têm uma vida bacanérrima, todo mundo com muita família, muito ligado na sua família, nas suas esposas, nos seus maridos, nos seus filhos, todo mundo falando muito sobre o lado social de empreender, né? E esse evento que a gente participou, Deia estava lá comigo, a Amandinha também, Diego também, era um evento basicamente para ensinar, focar a todos nós que estávamos lá a como ampliar as suas vendas, a ter uma dosagem de otimismo muito grande, porque eu acho que a gente vive uma crise no nosso país que a gente fica meio contaminado por essa energia, né? Ah, mas tá difícil. Ah, mas as coisas não estão dando certo. Ah, mas ninguém tá comprando nada. Ah, mas os impostos. E a gente tem sempre uma lista enorme e incrível de desculpinhas para dizer que não é a gente que não está fazendo a nossa parte, e sim os elementos externos que são complicados. Óbvio que o Brasil não é para amadores, a gente já sabe disso, né? As coisas são difíceis, mas é aqui que a gente está. Então, se é aqui que a gente está, é aqui que a gente tem que dar o nosso melhor. É basicamente isso. Bom dia, Jucunha. Bom dia, Thaís. Bom dia, Tânia. Tudo bem? A conexão tá boa aí para vocês? Me fala, que eu tô vendo gente entrando e saindo aqui. Não sei se a conexão tá boa. E aí, todos os palestrantes que estavam lá em São Paulo, eles passaram uma mensagem muito otimista, que é tipo assim: faz a sua parte, faça o melhor que você pode, que as coisas vão acontecer. E o Carlos Wizard, ele fala muito essa frase, né? O mundo é cheio de oportunidades. Mas é para tudo, né? Oportunidades para negócios, oportunidades para a gente ser feliz, oportunidades para a gente começar a busca da espiritualidade, oportunidades para a gente se reconciliar com as pessoas que a gente se perdeu, oportunidades para a gente perder,
oportunidades para a gente não se perder de quem interessa, muitas oportunidades, e o momento presente é o que vale, né? Então, ele conta, quando ele vendeu o negócio da Wizard, que ele vendeu para uma empresa internacional, ele vendeu por 2 bilhões de dólares e foi a maior transação brasileira de venda de ativos para uma empresa estrangeira de educação, né? E aí ele conta que o filho de noite, quando ele chegou em casa, o filho de noite perguntou assim: papai, você está desempregado? E que muitos amigos falaram para ele: pô, você tá cheio da grana, você quer fazer mais o quê? Não faz mais nada não, não precisa, você tá com muito dinheiro no banco, etc e tal. E aí a história segue. E ele continua fazendo outros negócios. Ele agora recentemente comprou a Topper Argentina e ele recompra a própria rede que ele vendeu. Tempo depois ele recompra muito mais barato do que ele tinha vendido. Quer dizer, é uma pessoa que é incansável, que é incrível, né? Um exemplo de empresário e um exemplo de ser humano. Bom dia, Kiko, tudo jóia? E ele encerrou a palestra, né, Deia, falando que ele e a esposa, nesse momento, estão se dedicando lá na fronteira do Brasil com a Venezuela a acolher os venezuelanos que estão chegando no Brasil sem nada. Porque é uma tristeza o que acontece na Venezuela, né? As pessoas não têm o que comer, pessoas que têm várias faculdades. A Venezuela era um país tão próspero, né? De petróleo, de tudo, e é uma tristeza o que está acontecendo lá. E ele e a esposa fizeram todo um processo lá na fronteira, lá em Roraima, para receber esses venezuelanos, para tentar acomodá-los, para tentar emprego para eles. Inclusive ele convidou a gente que estava na palestra que a gente acolhesse os venezuelanos também. Confesso que nessa hora eu fiquei até sem graça, porque tem aquele sentimento que você fala assim: pô, mas tanta gente desempregada no Brasil, né? Como é que a gente vai acolher as pessoas que estão chegando agora? Esquecida que sou, que meu pai é espanhol, minha mãe é espanhola e foram muito bem acolhidos no Brasil, né? Então, eu que sou filha de imigrantes, de vez em quando me pego com esse discurso horroroso sobre, poxa, se meu pai e minha mãe vieram da Espanha para cá para tentar a vida no Brasil e a gente nasceu aqui e tanta coisa eles conquistaram aqui, como que os venezuelanos não têm esse direito? Por que que a gente fica nesse egoísmo de, ah não, mas as coisas estão difíceis, vem mais gente de fora? De vez em quando a gente tem a dificuldade de lembrar os ensinamentos do Mestre Jesus, que somos todos irmãos, né? E que a dor do meu irmão é uma dor que é minha também, né? Aí, desde então, eu tenho rezado muito por todos os exilados. Quando eu vejo a galera da Venezuela vendendo, eles estão vendendo muita coisa de comida na rua, etc e tal. Eu sempre procuro ajudar, porque é assim, como é que a gente pode não simpatizar com a dor do meu irmão? Como é que a gente pode pensar só no nosso quintal, que foi a palestra de ontem, né? Porque a gente tem que pensar no quintal do vizinho também, porque as coisas só dão certo quando dá certo para todo mundo, né? Foi a palestra dele, me tocou muito, eu achei ele muito interessante, muito boa pessoa e muito otimista em relação a tudo. Gostei muito disso. E aí, das coisas que ele fala sobre prosperidade, é empatia, é exatamente isso. Sobre prosperidade, ele falou uma coisa que eu gostei muito, que ele falou assim, que 30 novos milionários surgem por dia no Brasil. E muitas vezes a gente fica pensando assim, ah não tem dinheiro para todo mundo, né? Aquela coisa que a gente acha que o jogo do dinheiro é para alguém ganhar, alguém tem que perder. E a gente não entendeu ainda, a gente no caso Esperança, espero que você já tenha entendido, que a abundância é um direito de todos nós. Bom dia, Cami, que delícia que você está aqui hoje. A abundância é um direito de todos nós, né? Quanto mais pessoas a gente tiver subindo na escala, se você era classe D, passou para classe C, se você era classe C, passou para classe B, se você era classe B,
passou para a classe A. Quanto mais pessoas a gente tiver no Brasil e no mundo como mercado consumidor, mais abundante a gente vai ser. Como eu falei ontem, né, que a do Magazine Luiza, a Luiza Trajano falou que falta muita gente no Nordeste para comprar ar-condicionado, muita gente não tem geladeira e que esse mercado consumidor todo é uma bênção. E a gente tem que pensar que quanto mais todos nós formos abundantes, mais a gente vai ter uma repartição da riqueza e que a riqueza não é uma coisa limitada. Aí a gente pensa assim, pô, será que nosso Senhor Jesus Cristo criou a gente para que uns fossem paupérrimos e para que outros fossem milionários e para um ganhar o outro tem que perder? Claro que não. Ele criou a gente para a gente ser totalmente abundante e ter tudo. Só que a gente não aproveita as oportunidades. E nesse caso, o Carlos Wieser, ele fala uma coisa muito engraçada, que ele fala assim, é que a gente não enxerga as oportunidades. Muitas vezes, a oportunidade vem para a gente como forma de trabalho. Ou seja, não tem merenda grátis, não tem receitinha de sucesso sem as pessoas trabalharem muito. A gente tem que parar de ficar perdendo tempo no Instagram, cuidando da vida dos outros, fazendo fofoca dos outros e concentrar em tocar a nossa vida. Trabalhar no seu trabalho, começar a fazer um segundo trabalho. Não tem jeito, gente. Para você ter esse nível de abundância que esses empresários maravilhosos têm, a oportunidade que eles tiveram foi que eles aproveitaram o trabalho. Essa é a grande oportunidade. Quando você entende que trabalhando e focando e fazendo o seu melhor e oferecendo um produto bacanérrimo para as pessoas que precisam, é que você vai conseguir começar a entrar nesse ciclo da riqueza e da abundância. E outra coisa que ele fala também, que é muito interessante, que ele fala que das chaves da prosperidade é a gente quitar as dívidas. E aí eu fiquei pensando, né? Quantos brasileiros endividados, né? Como a gente não tem essa cultura financeira nos colégios, na faculdade. Cami tá com 14, vai fazer 15. Cara, os colégios deveriam falar sobre educação financeira, né? É uma coisa que é complicada no brasileiro. A gente tem essa coisa de estourar o cartão, entrar no cheque especial. E quando você entra nesse ciclo das dívidas, você não vai conseguir ter prosperidade. O tema da palestra do Carlos Wieser foi prosperidade, no sentido de que todos podemos ser prósperos, né? E aí me lembrou a parábola do Mestre Jesus, que eu já falei aqui com vocês, sobre a parábola dos talentos, né? Que o Senhor dá 3 talentos para um, 2 talentos para outro, 1 talento para outro, e aí o que recebe 3 talentos multiplica, o que recebe 2 talentos multiplica, e o que tinha recebido apenas 1 talento, que era a moeda da época, enterra na terra com medo de perder. E aí quando o Senhor volta, fala... confira, fica muito feliz pelo sucesso dos outros 2, e quando vai falar com esse servo, ele fala, o que você fez com o seu talento? E aí ele fala, não, eu enterrei, porque eu fiquei com medo de usar e perder e tal, e aí o dono da terra fica muito triste com ele, muito decepcionado, porque ele enterrou o talento que tinha. Então, presta atenção. Essa galera toda que estava palestrando lá no palco, no evento que eu fui em São Paulo, ninguém enterrou seus talentos. Receberam seus talentos de Deus e todo mundo multiplicou, todo mundo encontrou no trabalho a oportunidade para crescer e para ser a sua melhor versão. Aí a gente tem que se perguntar, que tipo de pessoa eu sou? Aquela que está enterrando o seu talento ou a que está recebendo o talento que o amo deu e está multiplicando esse talento? É essa a mensagem motivacional da quarta-feira que eu queria dizer para vocês. E dá para ser rico, dá para ser próspero e dá para ser muito generoso, porque todo mundo que estava lá palestrando, empresários assim
Billy é uma galera que não é milionária, é uma galera que é bilionária, fazendo um trabalho social belíssimo, ajudando muita gente, fazendo com que os funcionários cresçam, fazendo com que a sociedade melhore, fazendo um trabalho social belíssimo e riquíssimos, sim. Por que não? A gente precisa parar de achar que rico é mal e pobre é que é bom. Existe rico muito bacana, assim como existe pobre muito bacana também. Não é o dinheiro que transforma a gente, é a energia da gente. Só que quando a gente tiver com a energia da abundância, a gente vai ser do bem e milionários. Então, o que eu desejo para todos nós é que a gente aproveite os nossos talentos e não os enterre. Que a gente faça como o Carlos Wizard, que acredite que tem um talento e vai, corra atrás dele. E que quando esse talento for muito multiplicado, a gente pode estar oferecendo muita coisa maravilhosa para a sociedade, assim como ele está fazendo e todos os empresários que palestraram lá em São Paulo, falando sobre prosperidade, abundância e servir ao próximo. Então era isso que eu queria falar com vocês. Uma excelente quarta-feira, um beijo enorme. Adorei que vocês estavam aqui comigo. Beijo Deia, beijo Cami, beijo Kiko, beijo Tânia, beijo Jucunha, beijo Thaís. E nos vemos amanhã, 9 horas. Beijoca, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!